John Textor sabotou o Botafogo. O plano escondido veio à tona. Documentos vazados, alertas internos e uma possível manobra para sufocar o clube. Os bastidores fermentam com revolta, traição e uma suposta estratégia de guerra empresarial. São 5 revelações bombásticas que mudam tudo o que você pensa sobre o Botafogo em 2024. Quem ama futebol de verdade já está comentando essas revelações explosivas nos grupos mais escondidos do WhatsApp. Somos Vestiário Oculto FC. Primeira revelação. No mês de abril, longe das câmeras e da euforia da arquibancada, 3 nomes de peso foram levados à mesa da comissão técnica do Botafogo. Nomes com bagagem, experiência e que poderiam transformar o elenco alvinegro em um verdadeiro paredão dentro da Série Alto. O pedido não era apenas um capricho, era uma necessidade urgente, uma tentativa de evitar a repetição do colapso vivido em 2023. Mas o que aconteceu depois disso deixou até os mais experientes dirigentes em choque. John Textor, dono da SAF do Botafogo, recusou todos os reforços, a justificativa, restrições orçamentárias. Mas o que se comenta em reuniões discretas é que o argumento não convenceu nem mesmo quem trabalha com ele. Um dos nomes vetados já havia acertado salário e tempo de contrato. O próprio staff do jogador já contava com a transferência como certa, mas em cima da hora, a porta foi fechada sem explicação convincente. A dúvida que paira hoje dentro do clube é: o veto foi financeiro mesmo ou existe uma outra agenda sendo cumprida? Segunda revelação. Relatos de pessoas que convivem de perto com a cúpula da SAF apontam que, desde o início de 2024, foi disseminada uma orientação estratégica interna, não gastar com contratações de impacto. Em vez disso, o foco seria direcionado para jogadores da base e nomes com baixo custo. Uma decisão que, à primeira vista, parece lógica em um clube que busca equilíbrio financeiro. Mas a realidade nos bastidores é bem mais sombria. Essa escolha foi tomada sem consulta direta à comissão técnica. Inclusive, há relatos de que o técnico e sua equipe ficaram sabendo da nova diretriz pela boca de empresários que ouviram dos próprios dirigentes que o Botafogo não iria mais investir em medalhões neste ano. Internamente, o clima azedou. Profissionais experientes se perguntaram se ainda tinham algum peso nas decisões do clube. Jogadores que estavam prestes a renovar contrato começaram a repensar suas permanências. A decisão de valorizar a base virou, para muitos, uma cortina de fumaça para esconder algo muito maior. Um processo de esvaziamento silencioso. Terceira revelação. O que era apenas um burburinho começou a ganhar forma concreta. Um documento confidencial, citado dentro de um seleto grupo de torcedores influentes que tem acesso a informações internas, trouxe à tona uma informação aterradora. O Botafogo teria um teto de investimento para 2024 inferior ao de clubes da Série B. Isso mesmo, enquanto times que lutam para não cair na segunda divisão estariam gastando mais, o clube de General Severiano estaria operando com um orçamento engessado, sufocado e, segundo algumas fontes, propositalmente limitado. Esse relatório não foi divulgado oficialmente, mas já circula entre conselheiros e membros da imprensa, que evitam publicar o conteúdo por medo de represálias jurídicas. Um trecho do documento vazado menciona a expressão prioridade estrutural acima da competitividade, ou seja, o foco da gestão estaria em reestruturações que envolvem marketing, ativos digitais e outras frentes de receita a longo prazo. Enquanto o futebol, verdadeiro coração do clube, seria momentaneamente sacrificado, a pergunta que ecoa nos corredores e nos vestiários é: será que estão jogando o ano de 2024 fora de propósito? O mais perturbador
é que, segundo essas informações, o clube teria optado por não bater de frente com o Flamengo e o Palmeiras em campo. A estratégia seria deixar o time em modo econômico para evitar mais gastos e priorizar resultados simbólicos. A torcida, no entanto, não foi avisada de nada disso. Continua acreditando em contratações, títulos e reações épicas que talvez jamais tenham sido cogitadas nos bastidores. Nos próximos blocos, o que vem à tona é ainda mais preocupante. Fontes do centro de treinamento relataram reações indignadas de membros do elenco. Alguns falam abertamente em boicote invisível. Outros questionam se há um plano oculto para provocar uma reestruturação forçada ou até mesmo facilitar a entrada de investidores estrangeiros. Se tudo isso for verdade, estamos diante de um dos maiores escândalos administrativos do futebol brasileiro nos últimos anos. E o torcedor, como sempre, é o último a saber. Quarta revelação. Nos bastidores do tomografia computadorizada Lonier, o ambiente se tornou tenso. As informações que vazaram não ficaram restritas aos gabinetes e conselhos. Chegaram ao vestiário. E o que se viu nos últimos treinos foi um elenco dividido, em silêncio, mas com olhares pesados. Fontes que presenciaram reuniões internas relatam um clima de frustração generalizada. Alguns jogadores chegaram a usar a palavra descaso. Outros afirmaram, em conversas privadas, que sentem que estão sendo usados em um projeto que não coloca o futebol em primeiro plano. O comando técnico, segundo essas mesmas fontes, está em choque. A sensação entre os profissionais é de traição velada. Eles teriam assumido o desafio da temporada com promessas de reforços e respaldo. Em vez disso, receberam negativas sistemáticas, falta de investimento e um elenco limitado que precisa competir contra potências do futebol brasileiro. O técnico chegou a mencionar, em uma conversa reservada com um colega de profissão, que nunca viu uma gestão tão contraditória entre discurso e prática. A ausência de respostas claras da diretoria aprofundou ainda mais o buraco. Quando procurado para esclarecer o veto aos reforços, o alto comando da SAF teria apenas respondido com frases genéricas, como estamos analisando o melhor cenário ou confiança total no elenco atual. No entanto, até membros do departamento médico começaram a questionar os rumos do clube. Uma fonte interna, que pediu para não ser identificada, revelou que existe o temor real de que a equipe esteja sendo propositalmente enfraquecida. E pior, isso tudo estaria sendo feito com cálculo frio. Quinta revelação. Em meio ao caos silencioso, uma teoria cada vez mais presente nos corredores e grupos de conselheiros ganha força. John Testor estaria sufocando o Botafogo propositalmente. A ideia seria simples e ao mesmo tempo assustadora. Reduzir o investimento, enfraquecer o time, criar insatisfação generalizada, gerar caos e, no ápice da crise, justificar uma venda parcial da SAF ou uma reformulação completa, com novos atores no comando. Tudo com base em necessidade de mudanças estruturais profundas. Essa hipótese circula principalmente entre conselheiros antigos do clube, muitos deles contrários à atual administração. Eles apontam que os mesmos sinais já ocorreram em outros clubes mundo afora, quando investidores queriam forçar movimentações internas. Cortes orçamentários súbitos, comunicação dúbia, falta de transparência, choque entre áreas técnicas e administrativas. O padrão estaria se repetindo em General Severiano. E segundo esses membros, tudo pode culminar em uma negociação bilionária com empresas do exterior ou com empresários brasileiros que já sondam os bastidores há meses. O mais irônico, Testor, que chegou ao futebol brasileiro com discurso de resgate, hoje é visto por alguns torcedores como o homem que está enterrando, aos poucos, a alma esportiva do Botafogo. O sentimento é ambíguo, uma mistura de gratidão pelo que já foi feito e revolta
com a sensação de abandono que paira sobre o clube. Há quem diga que ele já não acredita no projeto esportivo e quer pular fora antes de afundar de vez. Outros afirmam que o plano é muito mais complexo, envolvendo interesses cruzados, lobby internacional e até acordos que não foram divulgados à imprensa. Mas uma coisa é certa: a torcida começa a perceber que algo está errado. Os grupos de WhatsApp fervem com prints, supostos áudios de dirigentes e teorias que vão desde sabotagem interna até interferência externa para manipular o destino do clube. Alguns influencers que antes exaltavam a gestão de Testor agora fazem vídeos com títulos como "O Botafogo está sendo destruído por dentro" ou "Quem está ganhando com a crise alvinegra". O torcedor já não sabe mais em quem acreditar. O medo de estar sendo enganado cresce a cada dia. E você, depois de ler tudo isso, acha que existe um plano sombrio nos bastidores do Botafogo? Será que estamos presenciando uma manobra silenciosa para forçar uma nova era no clube? Custe o que custar. Ou tudo não passa de coincidências mal explicadas? Se você quer saber mais verdades como essa, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo e deixe o like. Queremos saber a sua opinião. O que está acontecendo de verdade nos bastidores do Botafogo? Comente aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com outros botafoguenses e ajude a revelar o que ninguém mais tem coragem de falar.